sabia que ele podia. Ele sabia que ele podia. Ele sabia que era real, né? Ele sabia que ele era capaz de tudo aquilo. E ele sempre soube, mesmo quando ele foi despedido, por falta de criatividade. Então, o primeiro grande passo aqui é nós vivermos os nossos maiores sonhos. E para eu viver os meus sonhos, eu preciso lembrar disso. Olha aí o que Mardo ele diz. Não seja empurrado por seus problemas, seja conduzido pelos seus sonhos. Às vezes eu vou ficar me lamentando da política, às vezes eu vou me lamentar que está calor, ou que está muito frio, ou o câmbio está ruim. É um montão de coisas que a gente pode se lamentar, na verdade. Isso vai me ajudar a crescer? Não. Eu preciso fazer igual o burro, eu preciso lembrar do sol, eu preciso lembrar do pasto verde, e isso que deu coragem para o burro chacoalhar a terra que estava em cima dele. Né? Então, isso é muito importante. Além disso, gente, essa frase, ela me ajudou muito a definir isso. Não importa os problemas que eu estou tendo no meu dia, eu preciso lembrar do tamanho dos meus sonhos. Tem uma frase que todas as pessoas que fazem algum tipo de treinamento, qualificação profissional, fala assim: pense grande, comece pequeno. O que isso quer dizer? O que é que você quer conquistar? Pensa grande. Eu quero uma Mercedes. Ótimo, você quer para quando? Eu quero uma casa de 2 andares, piscina, jardim, uma horta suspensa e um balanço, né, Elise? Eu quero. Você quer para quando? Que cor que vai ser esse balanço? Entendem? Então, eu preciso saber isso, né? Isso que vai me mover. Se eu ficar me lamentando porque está chovendo, porque está sol, eu não vou ter resultado nenhum. E algo muito interessante aqui Walt Disney, ele sabia o que ele queria. E ele sonhava muito. E olha como essa frase ela é significativa. Se podemos sonhar, também podemos tornar nossos sonhos realidade. Hoje à tarde, hoje pela manhã, na verdade, nós fizemos uma reunião e eu mencionei na reunião algo assim que é muito forte para mim. O único sonho que vem pronto é o que está na padaria. Só que você precisa fazer alguma coisa para conseguir aquele lá também. Se você for na padaria sem dinheiro, você vai sair da padaria sem sonho. Então, você precisa fazer essa parte. Se você entrar na padaria e você não está com dinheiro na carteira, mas você não entrar na fila da padaria, não pegar a senha, você vai sair da padaria sem sonho. Então, tudo que a gente precisa aqui é definir isso que nos move. Foi o que o Walt Disney fez, né? Ele podia ter desistido lá quando ele foi demitido, mas não. Os sonhos dele eram o que movia. Além disso, olha que legal. O que a gente pensa aí quando vê essa carinha? Alguém assistiu o filme, com certeza. Mas essa carinha é uma carinha de dó, né? Vocês concordam comigo? Quem concorda, põe uma figurinha aí para eu saber que concorda. É uma cara de piedade, assim, por favor, né? Então a gente é uma cara de vítima. O gato de botas, todas as vezes que ele ficava encurralado, ele perdia a espada, ele não conseguia se defender, ele não tinha nada para se defender, ele fazia essa carinha de piedade, né? Uma carinha de dó. Então, muitas vezes, a gente faz essa carinha de vítima, né? A gente é vítima. A economia, olha o preço da gasolina, a gasolina está muito cara. E a gente começa a ir para esse lado de vítima. A gente não pode pensar assim. Eu tenho 2 decisões para tomar. Ou eu sou vítima do que acontece na minha vida, ou eu sou uma grande protagonista. Qual é a diferença entre ser vítima, ter esse olharzinho aí de piedade, e ser uma grande protagonista, né? Uma protagonista da minha própria história? A vítima, ela cria muletas,
ela cria desculpas para não conquistar os seus sonhos, para não ter resultado. Ah, eu não vou para a reunião, eu convido as pessoas e elas nem entram. Para que eu vou também? Ah, eu vou estudar para quê? Não preciso, né? Eu começo a criar desculpas. Isso é vitimismo. Mas tem luz no final do túnel, tá? E eu vou convidar vocês para virem para a luz. E vir para a luz é ser protagonista da nossa história. Como assim eu vou ser protagonista da minha própria história? Para eu ser protagonista da minha própria história, uma primeira grande decisão eu preciso tomar é qual é o meu sonho? O que me move, né? Quais são os meus motivos? Qual é o meu propósito? Por que eu entro nas lives? Por que eu acompanho as reuniões? Né? O que eu quero conquistar aqui? Quando eu começo a descobrir isso, descobrir o meu propósito, eu estou começando a deixar de ser vítima e eu estou indo para o caminho do protagonismo. Gente, de verdade, o mundo hoje precisa de grandes contadores de história. O mundo hoje precisa de pessoas como Walt Disney. O mundo hoje precisa desses burrinhos da fábula, né? Não dos fazendeiros. Os fazendeiros queriam enterrar o burrinho, né? Queriam cobrir ele de terra. E por mais difícil que seja sentir essas pedras, né? Por mais difícil que seja sentir essa terra caindo nas costas, a gente precisa lembrar dos nossos sonhos. Agora, algo assim muito, muito bacana em relação a ser protagonista é que eu preciso lutar, né? E eu vou compartilhar essa imagem com vocês daqui a pouco. Quando eu falo de ser protagonista, eu preciso decidir algumas coisas. A primeira são os meus sonhos, né? O que eu quero? Né? Para quando que eu quero isso concretizado? Eu preciso colocar uma data para esses sonhos. Eu preciso colocar eles num lugar visível. Sabe o que vai acontecer quando você começar a rascunhar esses sonhos? Vai vir o que a gente chama de sabotadores, né? Vai vir o que a gente chama aí de crença limitante. Os sabotadores são aquelas coisas que a gente faz assim: ah, não, eu sou muito velha para viajar o mundo. Ah, não, eu não tenho idade para ter uma moto. Ah, na minha cidade, comprar uma casa é muito caro, é irreal. Falar inglês, não nasci para isso. Então, isso são sabotadores. A gente começa a colocar desculpas para não alcançar aquele sonho, né? Isso tira de nós o nosso potencial, isso tira a nossa força. E eu preciso ter isso bem claro. E a primeira luta, e a luta mais forte que eu vou ter nesse primeiro momento, é a luta comigo mesma, né? E por isso que essa imagem, eu encontrei ela nas redes sociais, eu gostei muito. Olha lá, a primeira pessoa, deixa eu colocar um pinzinho vermelho aqui para a gente ver. Essa primeira pessoa é o meu eu antigo. Tô ali na minha zona de conforto, eu não quero mudar, daqui ninguém me tira, desse jeito tá bom. Não precisa de mudança. E esse é o meu eu que descobriu o seu propósito. É o meu eu que sabe o que quer, que sabe quais são os seus sonhos. Olha lá, ele me arrasta, vamos melhorar. E essa luz guia que está aqui, ó, é o meu propósito, meus objetivos, meus ideais, o meu sonho. Gente, sonho pode ser financeiro, mas também pode ser familiar. Eu quero ter mais qualidade de vida com a minha família, eu quero ter mais tempo, eu quero ter uma aposentadoria, eu quero aproveitar, né, a vida com os meus familiares. Então, essa luz guia é aquilo que te dá coragem para sair da sua zona de conforto. E vocês estão vendo que tem vento aí, né? O cabelo delas estão voando. Por quê? Porque os desafios eles vão continuar. As vozes ruins também vão continuar. Sai desse negócio que não tem futuro. Ah, você não vai conseguir
viajar. Viajar não é para você. Comprar uma casa, não agora, para quê, né? Mudar de carro, o seu ainda funciona. Então, tem muitas vozes que falam que a gente não é capaz. Esses ventos de mudança, esses ventos de opiniões, né, de outras pessoas, esses ventos de problemas, dificuldades, eles vão continuar, tá? Você precisa agarrar firme ali na sua luz guia, precisa agarrar firme aí na sua vontade de conquistar seus ideais e seguir em frente, né? E essa é a primeira grande luta que a gente trava quando a gente quer ter um negócio sólido. Nós enfrentarmos essa barreira que tem entre a minha zona de conforto e os resultados que eu quero alcançar. Agora, a segunda grande luta é com vozes externas. Então, às vezes, familiares vão falar que não vai dar certo, alguns amigos vão falar que também não vai dar certo, e tem os pessimistas de plantão, né? Não, que a economia do jeito que está o Brasil, ó, não vai vingar. Ano político piorou, né? Então, tem essas vozes também que a gente precisa se fingir de surdo, tá bom? Tem uma fábula do sapinho que ele conseguiu sair do buraco porque ele não ouvia os outros coleguinhas falando que ele não ia conseguir. E ele chegou lá em cima e ele olhou para os coleguinhas e falou assim: olha, eu olhei a cara de vocês e vocês gritando com entusiasmo, isso me fez subir. Mas os sapinhos não estavam falando coisas boas. Então, muitas vezes, a gente precisa se fingir de surdo para as pessoas que são negativas, né? Que não vai agregar. Então, essa imagem, ela vale muito, tá? Essa luta que a gente precisa travar entre o nosso eu e o nosso eu antigo e o nosso eu que está buscando, né? Melhorar, evoluir, progredir e conquistar novos ares. E como a Maria Ângela disse, né? Nós precisamos fugir do sofá. Os nossos sonhos estão bem longe do sofá, tá bom? Agora tem algo assim, uma receitinha, né? Essa receitinha, gente, só vai dar certo para as pessoas que decidiram ser protagonistas. Para as pessoas que são vítimas também não. E para aquelas pessoas que estão acostumadas com o conforto do sofá, o conforto da sua zona, né? Ali de conforto mesmo, não vai dar certo. Eu e o Anderson, nós estamos na For Life há um pouco mais de 2 anos e meio. E a gente sempre participou de muitas reuniões, muitas, né? Para aprender, para entender o negócio, para ter segurança para falar com as pessoas. E em uma reunião que eu participei, nós assistimos. A primeira vez que eu assisti o vídeo que conta a história do casal Lisombi, é um vídeo que está em inglês e ele está legendado. Eu assistia muito aquele vídeo no início. E tem uma frase que a Bianca Lisombi fala e que todas as vezes que eu assisto, ela me faz pensar de novo. Ela fala assim, ó, vou ler para falar certo. Fala assim, ó, o que há no seu futuro que você não pode ver ainda? Então, quando ela está contando a história da For Life, eles decidiram, iam abrir a empresa, ela falou assim que ela tinha muito medo, porque abrir um negócio é muito difícil, né? Algo novo. E aí, na hora, ela pensou assim, o que tem no seu futuro que você não pode ver ainda? E ela continua, não deixe a dúvida e o medo te impedir de realizar seus sonhos. Há muita coisa em jogo. Então, é uma frase que eu fiz questão de colocar aqui, ó, na capa do meu caderno, né? É o meu caderno de notas. E é a frase que me guia. Porque tem muita coisa no meu futuro que eu não sei. Eu não sei. Mas eu preciso correr atrás. Eu não posso desistir, porque tem muita coisa em jogo. E eu preciso fazer esse negócio com três
com 3 grandes ingredientes para ser bem-sucedido. Primeiro, eu preciso ter paixão. Para eu ter paixão, eu preciso conhecer, eu preciso gostar do que eu faço. As pessoas precisam olhar para mim e falar, ela é feliz nesse trabalho. O que ela faz que deixa ela assim? Então, é paixão. É o primeiro grande ingrediente aqui da nossa receita. O segundo grande ingrediente, e que é muito importante, é crença. Você precisa acreditar mais do que todo mundo que esse negócio vai dar certo. Porque se você tiver um fiozinho de dúvida, você já se distrai, você já deixa de fazer o seu trabalho, né? Você já deixa de acreditar, você já deixa de fazer a sua parte. Em relação a fazer a sua parte, esse aí é o nosso terceiro ingrediente, que é a questão da atitude. Se eu quero ser um platino, eu preciso agir como um platino, né? Se eu quero um resultado extraordinário, eu preciso ter uma atitude extraordinária. Então, esses 3 ingredientes, eles estão amarradinhos. Paixão, crença e atitude. Beleza, eu tenho tudo isso, Tati. Quero muito fazer esse negócio dar certo, quero crescer, quero inundar o Brasil, como a Elise fala, né? Quero que todos os meus amigos saibam, né, sobre a For Life e sobre essa grande oportunidade. Você acabou de decidir, então, que vai ser o protagonista da sua história, certo? Então, o palco está armado. Está armado o seu palco. Agora você precisa seguir em frente com a sua apresentação, né? Seguir em frente. E o que eu preciso fazer agora que o meu palco está armado e que eu decidi ser a grande protagonista da minha história? A primeira coisa grande aqui é você saber quais são os seus sonhos. Então, se você está com um papel aí na mão, um celular, o que seja, escreve sem ter medo. Às vezes você coloca uma coisa e você risca e fala, não, não é para mim. Não existe nada que não seja para você. Tudo é para você. Você é filho do Criador, é filho do dono do mundo. Então, você é herdeiro dele, tudo é para você. Defina seus sonhos. E essa é uma tarefa para ontem. É a primeira grande coisa que eu preciso é definir meus sonhos. O que eu quero com esse negócio, tá? Ai, Tati, eu já sou realizada financeiramente, eu não tenho sonho. Mentira. Todo mundo tem sonho. Às vezes o seu sonho é ajudar as pessoas carentes. É um ótimo sonho, é um lindo sonho. Às vezes meu sonho é dar qualidade de vida para os meus avós, né? Que já trabalharam bastante. É um excelente sonho. Mas eu preciso saber quais são. Faz uma lista gigante aí de sonho. Porque esse sonho tem que sair lá do fundo da alma. Aprendi isso com o Jonathan hoje. Tá? Esse é a primeira etapa para ter um grande negócio sólido, é definir esses sonhos. Depois, né, o passo 2, eu preciso criar um plano. Lembra que a gente falou do sonho da padaria? Então, quando a gente estava falando do sonho da padaria, a gente falou que a gente precisava ter dinheiro, que a gente precisava entrar na fila e chegar bem cedo para pegar o sonho mais fresquinho, né? Isso é um plano. Olha aí. Então, se o meu sonho é tirar férias com os meus filhos, eu preciso decidir quando que eu quero tirar férias com os meus filhos. Eu quero tirar férias com os meus filhos no final de 2022. Sei lá, dezembro de 2022. Quero tirar férias. Ótimo, dezembro de 2022. Quero tirar férias com os meus filhos. Para onde que eu quero levar eles? Entende? Então, eu defini meu sonho, eu fui específica, eu coloquei uma data, eu coloquei um nome. Para os homens que gostam aí, que muito sonham com carro, com casa, coloca foto do carro. Tem pessoas que falam assim, vai na concessionária e faz um test drive, sente o volante. É isso, né? Vai nesses condomínios e vê a sua casa. E isso é definir seus sonhos. Depois que eu definir meus sonhos, eu preciso criar um plano. Como assim, Tati, criar um plano? Eu preciso ter uma estratégia para eu conquistar esses sonhos. Sabe por quê? Existem muitos roubadores de sonhos por aí. E quando o meu sonho é roubado, eu perco o foco e eu deixo de ter um negócio sólido, porque eu me distraí. Então, as distrações, elas roubam os nossos sonhos. Por isso que eu preciso ter um plano.
Vai me levar perto do sonho? Então, continua. Tá te tirando do sonho? Volta. Então, é assim. Então, cria uma estratégia. Quantas pessoas que eu vou ligar por dia? Quantos acompanhamentos eu vou fazer? Quem são os clientes que compraram mês passado e que precisam ouvir a minha voz? Quem são aqueles que estão algum tempinho sem comprar e que precisa ter boas notícias? Eles já sabem, né? Eles já conhecem todos os produtos? Ligue e conte boas notícias. Quem são os meus empreendedores que precisam de mim? Então, eu vou criar uma rotina, eu vou criar um plano, uma estratégia. E essa estratégia, ela precisa ser particular. Ela precisa ser uma estratégia VIP, sabe? Por que isso, gente? Cada pessoa tem uma rotina diferente, uma realidade diferente. A minha rotina, muitas vezes, não vai dar certo com a rotina da Neuci, né? Mas tem ideias minhas que ela pode copiar e eu copiar dela. Mas todos nós precisamos ter uma rotina específica de trabalho para alcançar aqueles sonhos. Quando eu escrevi bonita a minha rotina, hein? Fiz até gráfico no Excel lá com os horários, o que eu vou fazer, quem que eu vou ligar, tudo bem certinho, bem bonito. Agora eu preciso seguir o meu plano. Eu preciso trabalhar o meu plano. Porque se eu só planejar, não vai acontecer nadinha. Vou dar um exemplo para vocês. A gente sempre fala de fazer lista, não é verdade? Façam suas listas, façam suas listas. A nossa lista precisa ser viva. Essa lista não pode estar na cabeça. Ela precisa estar no papel. Ela precisa estar num aplicativo, para quem é tecnológico aí, mas ela precisa estar escrita, tá? Fiz a lista. Beleza. Primeiro passo dado. Ótimo, parabéns. Só que, ó, para quem não sabe, eu vou contar um segredo. Se você não ligar para essas pessoas, você não vai ter resultado nenhum. Não adianta fazer lista se você não ligar para as pessoas. Ótimo, lembra? For Life é o quê? Marketing de relacionamento. Se relaciona com as pessoas dessa lista, manda bom dia, pergunta como vai a vida, né? Usa aí estratégias para comunicação. Tati, eu sou muito ruim. Eu não sou boa em fazer ligação. Que assunto que eu vou ter? Vou dar uma dica. Usa o form. Primeiro, fala sobre a família. Fala sobre ocupação. Fala sobre recreação, né? E por último, deixa a sua mensagem. Mas essas pessoas da sua lista, elas precisam ouvir a sua voz e ficar feliz de ter notícias suas, tá? Então, eu vou fazer a minha lista e eu vou fazer um convite, eu preciso contactar essas pessoas. Só que aí vem outro segredo. Se eu fizer a lista e eu falar com as pessoas e eu não fizer um fechamento, eu não fizer um acompanhamento, também não vou ter resultado, tá bom? Então, por isso que ter uma rotina, ela é tão importante. E seguir a sua rotina também é muito importante. Só que a gente precisa fazer uma autoavaliação, né? A cada tempo. O que na minha rotina está dando certo? O que eu preciso melhorar? Quem que eu posso adicionar na minha rotina para me ajudar? O que eu preciso mudar? Isso é muito importante. Por quê? Porque quando a nossa rotina ela não está bem certinha, a gente se distrai com nosso trabalho pessoal, né? Vou usar aí o meu próprio exemplo. Eu levo as crianças para a escola, busco da escola. Isso me distrai. Então, eu sei que meio-dia, 1 da tarde, eu preciso sair. Então, nesse horário, eu não vou poder marcar reunião, apresentação, ligação, porque eu não vou dar 100% de mim. Porque metade de mim está preocupada. Será que eles já escovaram os dentes? Será que eles já arrumaram a mochila? Né? Então, a gente precisa conhecer a nossa rotina da casa e trabalhar com ela e fazer com que ela se dê 100%. Gente, se eu posso trabalhar 2 horas por dia na For Life, essas 2 horas precisa ter 100% de mim. Não pode ter 50%. Entende? Se eu só posso 2 horas por dia, essas 2 horas precisam ter 100% de mim. Por isso que não tem como eu marcar reunião no horário que as crianças precisam de mim. Estou usando meu caso aqui como exemplo, tá? Então, às vezes, as meninas me ligam, Jeane, a Graça, a Bernadette,
Tati, você pode usar... Olha, eu abro a sala, vocês entram e eu consigo entrar daqui 20 minutos. Porque eu sei que daqui 20 minutos eu vou estar 100% com elas, né? Então, essa é a importância da nossa rotina. Porque senão a gente acaba se distraindo. E a distração rouba nossos sonhos. As redes sociais é um perigo, tá, gente? Elas precisam trabalhar para a gente. Nós não podemos trabalhar para elas. E muitas vezes acontece isso. A gente fica distraída lá, olhando feed, olhando reels, olhando stories, e quando você vê, tá de noite já. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado em relação a isso. Beleza, já sei qual é meu sonho, coloquei ele lá na minha geladeira, no meu espelho, no meu carro, tudo quanto é lugar para eu ver. Eu criei um plano para eu conquistar esse sonho e eu estou trabalhando o meu plano. Algo que me apaixona nesse negócio é que a gente não é uma ilha. A gente trabalha junto. Então, envolva seu time. Se você tem uma equipe, você sabe quais são os sonhos da sua equipe, o que eles querem? Conta para o seu upline, para o seu líder, qual é seu sonho. Ó, eu quero fazer um cruzeiro de férias, aquele roda mundo. Quero ficar 6 meses, esse é meu sonho, 6 meses em volta do mundo. Esse é meu sonho, eu quero conquistar ele até o final de 2024. Conta isso para o seu líder. Chega para ele e fala assim, Graça, eu quero fazer um cruzeiro de 6 meses até 2024. Me ajuda. Como que eu vou conquistar isso? Entendem? Envolvam seu time. Nós não somos ilhas. A gente não consegue crescer sem que o nosso time cresça, tá? Então, algo interessante aqui, a gente pode usar como exemplo o nosso ranking. Para eu me tornar diamante presidencial, eu preciso que pelo menos 2 da minha equipe sejam diamantes. Para eu me tornar bronze, eu preciso que pelo menos 2 da minha equipe sejam presidenciais. Vocês estão vendo? É um trabalho em equipe e eu preciso envolver o meu time. Isso é muito importante. Depois que eu envolvi meu time, algo que a gente fala bastante também, eu preciso me duplicar. As mães, às vezes, falam isso, né? Queria ter um clone para poder fazer as coisas aqui, né? Mas o que quer dizer aí, duplique-se? É você fazer as coisas de uma maneira tão simples, que o seu time consegue duplicar, né? Quem não consegue fazer uma ligação hoje para um amigo? Quem não consegue fazer um convite para uma reunião? Então, eu preciso simplificar. Se eu não simplificar, eu não consigo duplicar, né? É uma frase simples, boba, mas ela é real. Se não simplificar, não vai duplicar. E eu preciso duplicar. Eu preciso envolver o meu time. Há muita coisa em jogo. Mas para eu conseguir fazer esses 5 passos que está aí na tela de vocês, ó, vou colocar de novo, para eu conseguir fazer tudo isso, eu preciso ser o protagonista da minha história. E eu preciso vencer a mim mesma. Essa é a nossa maior luta. Vencer a nós mesmos, vencer os nossos sabotadores, vencer aquela vozinha que fala, você não é capaz, você não vai conseguir. E a gente precisa vencer tudo isso, tá? Então, a minha mensagem de hoje é para a gente lembrar do burrinho da nossa história e de Walt Disney. Eu contei para as crianças aqui em casa que o Walt Disney foi demitido quando ele trabalhava. Nossa, mãe, por que ele foi demitido? Porque ele não era criativo. A cara que a Sara fez foi a melhor. Como que não é criativo? E esses desafios nós vamos enfrentar no nosso dia a dia. Mas nós precisamos confiar em nós mesmos, nós precisamos confiar na nossa plena capacidade de realizar os nossos sonhos. E tudo isso começa dentro de nós, né? Com essa confiança, com essa crença poderosa. E nós guiamos a nossa história, né? Nós somos os grandes protagonistas. E essa é a grande mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, né? De que há muita coisa em jogo.
nós podemos ter, sim, um negócio sólido. Só que essa solidez vem primeiro com a definição dos meus sonhos, porque é isso que vai me dar o combustível para eu fazer outra ligação. É isso que vai me dar o combustível para eu participar de outra reunião. É isso que vai me dar o combustível para eu falar com as pessoas, tá? Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui. Muito obrigada pelo convite. Para mim sempre é uma delícia falar da For Life, porque ela realmente mudou a minha vida. Hoje eu trabalho com as crianças em casa, eles participam do nosso trabalho, eles vêm dar os depoimentos deles nas nossas reuniões, e esse sempre foi o meu maior sonho, eu poder ter tempo de qualidade com as crianças e criar boas lembranças, né? E a For Life me deu isso, e eu não tinha isso antes. Então, realmente, o que me resta aqui é agradecer. Shiver, muito obrigada pelo convite. E, pessoal, muito obrigada por vocês estarem aqui. Eu realmente sou muito agradecida. E eu vou passar o tempo, então, para o nosso querido amigo Shiver,